aponta como uma das soluções mais promissoras para a descarbonização da matriz energética global. Neste painel, nós vamos discutir os avanços tecnológicos que estão transformando a produção, o armazenamento e a aplicação do hidrogênio verde, com foco em inovação, pesquisa e viabilidade técnica na cadeia produtiva. Para esse debate, nós teremos a participação do Enio Pontes de Deus, do LAMEF. Nós também recebemos aqui o Magno Fonseca Santos, que é especialista do Senai Cimatec. E nós temos a mediação do Eric Fernando Boeck Daza, do LAC Clean H2 Action. Com vocês, então, o nosso painel de número 17. Bom, olá, bom dia a todos e todas. Uma satisfação estar aqui com vocês. Então, hoje a gente vai debater alguns aspectos da tecnologia, ou seja, como o nosso país pode se posicionar, quais desafios que a gente tem e oportunidades também, né? Só uma introdução do tema. Quando a gente fala de hidrogênio verde, nosso país ele é sim um dos potenciais players, potenciais líderes do setor. Por quê? Porque quando a gente olha diversos cenários, o Brasil vai ser possivelmente o país que mais vai ter condições de importar e de usar hidrogênio na indústria local, porque a gente vai ter um dos menores custos desse insumo. O ponto é que, até então, se fala muito de exportação de hidrogênio, tá? E o que a gente tenta evitar nesse momento é que isso não seja somente uma exportação de uma commodity, ou seja, que a gente não vire somente uma exportação de uma commodity sem valor adicionado local, que não gere empregos, que não fortaleça a indústria e assim por diante. Só que a gente tem uma série de desafios, né? A gente tem vários cenários que falam, se a gente for desenvolver algo local, hoje mais de 90% dos insumos da cadeia são importados. A gente não tem eletrolisador local, a gente não tem sistema de capacidade local e assim por diante. Então, nosso desafio aqui é justamente discutir isso, como é que a gente pode ser um player importante no setor, e a gente vai ser um player importante pelos custos que a gente é capaz de prover ao mercado, mas como é que a gente adiciona valor e que desafios a gente tem quando a gente fala de tecnologia. A gente fala muito de mercado, de regulação, então o nosso objetivo aqui é discutir realmente tecnologia. Então já foi mencionado aqui, eu estou com dois colegas aqui, pesquisador Magno Fonseca Santos, que é engenheiro químico e mestre de Ciência e Tecnologia de Alimentos pela UFSC. Atualmente faz doutorado em Engenharia Química pela USP e é pesquisador líder em Engenharia de Sistema de Processo Senai Cimatec. E meu lado direito, o professor Enio Pontes, que é professor titular da UFC, com doutorado na USP na Alemanha, também com experiência internacional na Austrália e na França, e atualmente coordena o LAMEF, liderando projetos de materiais para hidrogênio verde, com foco em membranas sustentáveis e inteligência artificial aplicada. Para começar o debate, a gente quer começar posicionando como estamos, na verdade. Então, eu vou compartilhar com meus colegas aqui uma pergunta inicial, que é basicamente quais são os principais desafios tecnológicos, estratégicos que a gente tem hoje no país, né, para conciliar uma cadeia de valor. Ou seja, para sair desse cenário de exportador de commodity e realmente ter uma indústria local forte, capaz de atender isso. Então, vou começar com o meu colega Magno aqui, se ele puder falar um pouco ali quais esses gargalos práticos já que ele trabalha a fundo nesse tema no Senai. Bom dia, pessoal. Eu espero que todos estejam bem. Queria agradecer o convite da Brasil Energy Conference, primeiramente. Então, do ponto de vista para tornar... O que acontece? Hoje a gente esbarra com desafios práticos, do ponto de vista de tornar a cadeia de hidrogênio viável, né? A gente não tem uma infraestrutura integrada hoje em relação à geração, purificação, armazenamento e também o uso final. E a gente também hoje encara uma dificuldade em escalonar projetos pilotos do ponto de vista de um uso comercial mais real, né? E também, ainda, mesmo que isso esteja acontecendo, aos poucos ainda falta a integração entre institutos de pesquisa, o governo e indústrias, para que a gente evolua, para deixar de ser simplesmente um importador de commodities e conseguir produzir os nossos próprios maquinários e equipamentos para que isso aconteça. Vou passar, então, mesma pergunta, Enio, pensando nisso, assim, quais desafios tecnológicos que a gente tem,
Aí, se tu puder nos dar uma visão das, vou chamar de lacunas tecnológicas, ou seja, em pesquisa aplicada, políticas existentes, né? Onde é que a gente está e quais desafios que a gente tem para, como eu falei, não ser simplesmente um exportador de commodity e sim adicionar valor local no país, né? Muito obrigado, Érico. Bom dia a todos, bom dia a todas. Satisfação estar com vocês aqui nessa conferência que traz um tema tão importante não só para o Piauí, mas para todo o nosso planeta, que é tratar exatamente da energia e principalmente dessa energia que a gente fala, energia renovável, energia que traz aí a política do hidrogênio verde. Saudação aqui está com o Magno, né, com todos vocês também. E essa pergunta ela é muito importante. Eu sou lá do Laboratório de Falhas de Materiais, desenvolvendo pesquisas na área de novos materiais, principalmente na área de hidrogênio verde, nessa cadeia do hidrogênio. E como você falou aqui, o Magno também já apontou, existem vários gargalos ainda, entre eles importantes, né? Nós sabemos que para desenvolver um equipamento, ele tem que ser compatível aqui com as nossas condições locais. Então, um dos gargalos está exatamente quando você fala aqui da eletrólise, quando você fala do hidrogênio verde, que precisa fazer a quebra da molécula da água, você precisa fazer a eletrólise, você vai trabalhar com um certo tipo de eletrolisador, que são os eletrolisadores tipo PEM, eletrolisadores que usam uma membrana de troca protônica. E um dos gargalos é exatamente essa questão desses materiais que você vai tratar. Os eletrolisadores hoje eles usam uma membrana de Nafion, que é uma membrana, um polímero sintético. E isso vai totalmente contra o que a gente está falando hoje, né, de tecnologia limpa, trazer energia limpa, e você está usando uma membrana que é poluente, né, dentro de um eletrolisador. E esse é um dos gargalos que aparecem entre desenvolver a nossa própria tecnologia, que venha a ser de acordo com o nosso sistema, com o nosso ecossistema. E, por outro lado, também a questão dessa importação de insumos. Você trata de tecnologia, você precisa trazer, por exemplo, uma membrana, tratar com materiais, onde você vai ter platina, irídio e tudo isso. E você está importando e, ao mesmo tempo, você vai tratar disso como, né, comercial, na parte econômica, comercial. Então, isso é um dos gargalos que a gente tem que tratar bem disso. Lá no LAMEF, nós temos essa preocupação. O LAMEF é um laboratório da Universidade Federal do Ceará, e nós temos essa preocupação de utilizar insumos que tenham a ver com a nossa região, com o Nordeste, com a aplicação nossa aqui em desenvolvimento do nosso estado, do nosso país, da nossa região. Então, o Piauí ele tem todo esse potencial de se tratar de energia. Você falar de energia renovável não é só questão de produzir o hidrogênio, mas é questão de você ter sua própria política de incentivo tecnológico. É mais ou menos isso os gargalos que eu vejo. Não, excelente, Enio. Eu vou continuar um pouco nessa pergunta, enfim. Quando a gente olha nosso país, na verdade, a gente tem um alto potencial de renováveis, ou seja, a matriz elétrica do país ela varia entre 80% e 90%, e há vários países com potencial de serem players importantes de hidrogênio verde. A América Latina, basicamente, fala nosso país, Colômbia e Chile, talvez Argentina, talvez México, mas nosso país é talvez o único que reúne uma série de condições que os outros países não têm. A gente tem renováveis, os outros países também possuem, só que a gente já tem um parque industrial estabelecido de uma maneira destacada. Seja, o maior PIB da América Latina é nosso, do nosso país. Então, pensando nisso, enfim, né, todas as vantagens que a gente tem, de recursos naturais, política industrial estabelecida, né, eu vou voltar para a China e perguntar pensando na série de vantagens que a gente já tem, ou seja, como é que a gente aproveita para tornar o nosso país um protagonista nisso, e depois uma visão um pouco mais detalhada do Nordeste também, né? Ou seja, o Nordeste ele vai ter a região com mais renováveis do país, tá? Na abertura mesmo, o governador falou que Piauí tem uma matriz elétrica de 99% a 75% renovável, que é um destaque, ou seja, nenhum país vai ter isso, tá? O que a gente tem que fazer para aproveitar todo esse potencial que a gente já tem, mas hoje em dia não está no mercado? Olhando se puder dar uma visão país de política pública, e aí fazer uma breve direcionamento no Nordeste, enfim, Piauí, o Nordeste, enfim, como tu ficar à vontade. Bom, isso aí vai de encontro, nós estamos falando muito, aqui você já deve ter ouvido falar bastante do hidrogênio, deve ser, o Piauí tem a cara do hidrogênio verde, não tem como negar, mas não é só questão de você
ter como produzir o hidrogênio, de fazer com que aconteça o hidrogênio verde aqui no Piauí, ou no Nordeste, ou em todo o país. Isso nós temos todas as condições favoráveis, né? Quando se fala do vento aqui, uma velocidade do vento totalmente favorável, quando você fala aí de uma velocidade de 9 metros por segundo, a velocidade do vento aqui no Piauí, a radiação solar, né, de 2.200 kWh por metro quadrado por ano. Então, tudo isso é favorável à produção do hidrogênio, né? Mas não é a questão só de ter toda esse arsenal propício para a produção do hidrogênio, da gente ter essa condição aqui do Nordeste, além da localização, do fator econômico, político, tudo envolvido, mas é questão da gente fazer com que aqui no Nordeste o protagonismo, como você falou, quem desenvolva centros tecnológicos, sem desenvolvimento de pesquisa, que a gente passe não a estar comprando os eletrolisadores, trazendo eletrolisador para cá para desenvolver hidrogênio, muito bom. Nós vamos ter aí essa questão econômica, vamos começar a competir, desde que não varie muito a questão dos insumos, que pode variar de uma hora para outra, diante do cenário, de tudo como está acontecendo hoje no mundo, na Europa e tudo mais. Mas a questão de você criar um centro tecnológico, um centro de desenvolvimento e tecnologia, que seja colocado aqui no Nordeste, aqui no Piauí, aproveitando todas essas empresas que já começam a chegar, e a gente ter envolvimento da universidade, junto com o governo, junto com o mercado, produzindo tecnologia, produzindo conhecimento, né? E não só comprando, mas ser daqui o conhecimento inovador, daqui que a gente possa ter exatamente as condições que tornem o Brasil, o Nordeste, um diferencial para o mundo. Excelente, então. Na mesma linha, Magno, te perguntar também, pensando como tornar o país protagonista, enfim, mas aí mudando um pouco o viés, enfim, né, pensando em qualificação, como dar escala, ou seja, a gente tem diversas universidades de ponta aqui no país, a gente tem os RIFs também, que acabaram ajudando a democratizar a educação também, aí o Senai, que é onde tu estás hoje, tem um potencial enorme também de trabalhar tanto na educação técnica, até a nível de pesquisa. Então, na mesma pergunta, assim, como tornar o nosso país, que tem uma série de vantagens, ou seja, na América Latina o país é único por mesclar isso de potencial renovável, com uma capacidade de pessoas, de indústria, como tornar isso, pensando em qualificação, escala, como a gente se torna, sai de hoje, sem nenhuma plano de hidrogênio de escala, e se torna um player realmente de nível mundial. Então, isso envolve vários fatores, como o Enio e o Eric falaram, né? Como você falou, por exemplo, o Senai Cimatec hoje não é só uma instituição de pesquisa, também é uma universidade. E, se eu não me engano, desde 2022, o Senai Cimatec tem um centro de competência em produção de hidrogênio verde, onde a gente capacita desde alunos de graduação, ou seja, iniciação científica, alunos de mestrado e doutorado, justamente para esse mercado, não só para o Senai Cimatec absorver mesmo como pesquisadores, mas também para a gente gerar profissionais qualificados para a indústria. Que é um fator extremamente importante justamente para essa questão de tornar o Brasil um player global. Outros aspectos em relação a isso, como o Eric disse, a gente tem energia renovável o suficiente para isso. A gente tem, além disso, universidade de excelência, a gente tem formação técnica qualificada, mas falta, como o próprio Enio disse, uma integração entre a universidade, a indústria. E eu acho que uma forma da gente começar a trabalhar nisso, ao invés de começar do zero, é a gente aproveitar os parques industriais que a gente já tem no Brasil hoje, inclusive no Nordeste mesmo. Parques químicos, petroquímicos. E como a gente faz isso? A gente aproveita o know-how existente. Por exemplo, a indústria de etanol, a indústria de gás. E o que isso adianta para a gente? Isso faz com que a curva de aprendizado para produzir hidrogênio verde ela seja mais curta, ou seja, a gente adquira um conhecimento mais rápido num tempo mais curto. E assim a gente consegue criar modelos exportáveis, não só para dentro da região do Nordeste ou para o Brasil, mas sim para o mundo inteiro. Excelente. Agora, tentando aprofundar um pouco mais, enfim, no tema foco do nosso painel, que é a tecnologia, tá? A gente viu recentemente, enfim, né, uma competição, uma busca, e até em vários jornais falam muito em materiais, terras raras, ou seja, materiais críticos, etc. E quando a gente olha a cadeia de valor do hidrogênio, a gente tem uma série de materiais que a gente tem uma dependência alta, ou seja, tem uma escassez de provedor, tá? E isso que ao final ele pode ser um risco, ou seja, você quer desenvolver a cadeia, né?
a gente pode ser um risco a gente não ter acesso a esses materiais, tá? Apesar do nosso país ele exercer uma diplomacia muito mais ampla, amigável com vários países, mas a gente pode eventualmente estar dependente de outros países e não conseguir desenvolver adequadamente, tá? Então, pensando nisso, assim, como a gente vai desenvolver a tecnologia localmente, né? E levando em conta que o que se vê hoje são materiais com uma escassez de provedores, né? Tem uma série de pesquisas hoje que avançam para buscar materiais alternativos, ou seja, biomateriais, ou seja, materiais que possam eventualmente estar localmente disponíveis, né? E a gente reduzir essa dependência e eventualmente até reduzir custos também, que é um desafio também do setor, né? Então, assim, eu queria voltar para a Etienne, pensando em pesquisa, enfim, o que a gente já avançou nisso, ou seja, falar um pouco dos materiais, tá? Até eu sei que tu trouxe uma apresentação aqui rapidinha para a gente quiser comentar também, tá? O que onde estamos hoje, né? O que se avançou, né? Ou seja, onde é que está se avançando, pensando em diminuir a dependência que a gente tem e também de reduzir custos, que é um desafio do setor. Eric, essa pergunta é uma pergunta muito importante, vai direto para o nosso laboratório, o LAMEF. Pode até colocar transparência, se puder colocar. Eu acho que eles não estão olhando para cá. Então, pode colocar. Mas vai direto para essa questão de se desenvolver essa tecnologia de hidrogênio verde, né? O que nós estamos falando aqui não é apenas uma troca de combustível, né, Magno? Que todo mundo está falando, vai usar agora o hidrogênio, né? Vai ser, como é que vai ser o automóvel agora, como é que é o combustível. Nós não estamos falando apenas de uma troca de combustível. Na verdade, nós estamos falando, e nessa época que nós estamos vivendo agora, de uma revolução tecnológica, de uma revolução na área de materiais. É um desafio para a gente agora, né, tratar com essa questão dessa nova energia, do que vai surgindo daqui para frente. Nós estamos nessa fase de transição e vai surgir muita coisa. Então é um desafio para a gente tratar com novos materiais, né? Como é que a gente vai tratar com novos materiais? Como é que a gente vai tratar com essa produção, como é que nós vamos tratar com armazenamento, transporte? Tudo isso é desafio para a gente hoje. E lá no LAMEF, nós temos um grupo de pesquisa muito voltado para essa área do hidrogênio, desenvolvimento tecnológico. E pensando nisso, e também com a possibilidade de ver quais são os recursos que nós temos aqui, que recursos são esses que nós temos no Nordeste, porque não adianta ficar copiando tudo de fora, o que é que tem lá no Japão, o que é que tem lá na Europa. A gente tem que saber o que é que a gente tem. E foi pensando nisso e vendo essa membrana, que é uma membrana que tem de Nafion, é uma membrana sintética, como eu falei, uma membrana que é... Onde é que ela vai passar? É uma membrana sintética. Eu vou ficar um pouquinho aqui. Passou tudo. É para baixo? Então, é uma membrana sintética, que é uma membrana de Nafion, uma membrana que está no coração do eletrolisador. E essa membrana que está no coração do eletrolisador, ela compromete muito a questão, né, que a gente fala aqui, da questão hoje, se fala onde foi o Dia Mundial do Meio Ambiente, né, todo mundo sabe, e como é que a gente está tratando o ambiente, como é que a gente está tratando tudo isso. E essa membrana é uma membrana bem interessante, que é uma membrana feita de casca de camarão e de caranguejo. Essa membrana que foi idealizada lá no laboratório, lá no LAMEF, que é o laboratório da Universidade Federal do Ceará. É um projeto de inovação nosso, junto com a FUNCAP, que é a fundação lá do estado do Ceará, a FINEP, né, o órgão nacional, o Ministério de Ciência e Tecnologia. É um projeto nosso hoje, aliás, ele começou a ser desenvolvido já há algum tempo, mas é um projeto nosso que foi de encontro a tudo isso que a gente está falando de sustentabilidade. Essa membrana, ela é feita de um material chamado quitosana, que vem da quitina, que vem da casca do camarão, do caranguejo, que é abundante esse resíduo em toda a costa brasileira, que é dada como lixo, ninguém sabe o que fazer com tudo isso, onde é que vai colocar depois que a gente vai comer ali na barraca do João, um caranguejo ali no Piauí.
né? Não tem, o Pedro é o João, não sei. É a barraca que tem aqui. Barraca não, é o caranguejo do Pedro, uma coisa assim. Onde é que vai essa casca de caranguejo? Para onde é que vai toda essa casca de camarão, né? Isso é resíduo. Então foi pensando nisso que nós começamos a trabalhar nessa membrana, que tem uma espessura finíssima, essa membrana, né? Ela é uma membrana que vai ser tratada, vai ser composta com óxido de grafeno, com nanocelulose, o óxido de grafeno para tornar ela uma membrana protônica, ou seja, ela vai conduzir o H+, vamos dizer assim, né, o próton de hidrogênio através da membrana, e vai impedir que tudo mais passe. Então ela vai ficar ali nos eletrolisadores tipo PEM. Os eletrolisadores tipo PEM, ela fica, acho que parou aí, dá para passar? Os eletrolisadores tipo PEM, e ela é composta como eu falei, de óxido de grafeno para fazer ela ficar protônica e nanocelulose para ela ficar mais rígida. Então tem um tratamento nela, essa membrana foi idealizada por um doutorando meu, o Santino Louruan, que hoje ele é pós-doc lá no laboratório, desenvolvendo hoje, colocando em escala essa membrana. Então nós temos um projeto hoje de 7 milhões da FINEP para colocar ela em escala, né? Está sendo trabalhado com toda uma equipe nossa lá, e o objetivo é que a gente tenha uma tecnologia única, uma tecnologia nossa, uma tecnologia nacional, e passe a competir com as membranas de Nafion no mundo, ou seja, Brasil tendo uma tecnologia nossa para exportar, para vender, para comercializar. E eu não consegui passar aqui não. Travou aí. Para exportar. Então, além disso, como você falou, Eric, a tecnologia, ela tem que acompanhar o que está acontecendo, né? Quem aqui não usa o chat GPT, né? Quem que não está usando hoje aí, né? Talvez alguém esteja gravando, se desse, mas não dá por causa daqui gravava e já dava um resumo da reunião, de tudo. Mas hoje, a tecnologia a gente tem que acompanhar em tudo, né? E nós estamos hoje caracterizando essa membrana, nós estamos caracterizando usando inteligência artificial. Você imagina isso, Eric? Né, Marco? A gente caracteriza por quê? Porque você desenvolver teste de uma membrana dessa e no laboratório, os equipamentos que você precisa, que você vai comprar ou que vai fazer manutenção depois porque quebrou, quando é que vai consertar? Então nós temos hoje um sistema feito através de uma base de dados que nós criamos lá no MEF, utilizando inteligência artificial para caracterizar essas membranas. Então esse sistema ele aprende o que é que a gente quer que ele faça, como é que é essa membrana, e depois ele fica dizendo, essa membrana que você quer, é assim que você quer, chegou no que você queria, é isso e tal, e aí é assim que a gente está fazendo. É mais ou menos isso, eu não consegui passar, né? Ficou aí, mas é isso. Não, excelente, né? É bom saber que a gente está localmente se desenvolvendo novas soluções, né? Porque a gente sempre escutou que soluções de ponta a gente importa e aplica, né? Mas seria fenomenal ter uma solução nacional que a gente pudesse usar localmente, com baixo custo, trata resíduos e ainda ser capaz de exportar e, enfim, ter um destaque a nível mundial, né? Falando do mesmo tema de novos materiais, tá, Magno? Então, está lá no Senai, trabalhando muito com pesquisa aplicada, né? Ou seja, já focado nas companhias, pensando nos novos materiais, tá? Já tem uma perspectiva de custo do que se avançou, porque custo é uma questão muito sensível hoje para o setor, tá? Produzir hidrogênio verde ele pode custar até 4 ou 5 vezes mais que o hidrogênio que a gente chama de cinza, feito do gás. Então, avançar nesses biomateriais, além da questão de reduzir a dependência de outros países, ter custos menores é um ponto essencial também, tá? Então, o que tu já viu até agora, o que se avançou em novos materiais e como isso impacta em custo, segurança e outros aspectos importantes, né, para o setor industrial ao final. Então, a questão é justamente essa. Como o professor Enio disse, a gente tem avançado em pesquisas, não só do ponto de vista de biomateriais, mas de outros metais para fazer membrana, para servir como tudo, na verdade, em produção de hidrogênio verde, né? Só que tudo isso esbarra justamente na viabilidade técnica e econômica, porque de nada adianta a gente estudar, gerar materiais excelentes, mas que do ponto de vista econômico eles não fazem muito sentido, né? Não seriam aplicados pela indústria. E eu acredito que esse é um ponto extremamente fundamental que deve ser levado em consideração.
Como o professor Enio disse também, a gente fala muito em termos de energia em relacionado ao hidrogênio verde. Mas o hidrogênio verde ele não é só usado do ponto de vista de células de combustível, tá? Ele também é o que a gente chama de building block, ou seja, material de construção para diversos outros componentes químicos. Se eu não me engano, há 2 meses atrás, inclusive, acho que foi 2 meses atrás, a Repsol lançou a primeira planta piloto para a produção de hidrocarbonetos a partir de CO2. E qual é o ponto principal nisso? Eu falo disso com propriedade porque foi relacionado à minha pesquisa de doutorado. Do ponto de vista econômico, a eletrólise PEM é um desastre. É super cara, do ponto de vista de CAPEX, é muito cara, justamente por causa do que o professor N falou, os materiais são muito caros para produzir ela, a gente ainda não produz no Brasil, então é muito caro importar. E do ponto de vista de custo operacional também. O gasto energético é gigantesco de eletricidade para isso, então ela não é só responsável por mais, se eu não me engano, é mais de 80% do OPEX, e mais de 50% também do CAPEX. Então, acho que o que a gente tem que fazer do ponto de vista de pesquisa em relação a novos materiais é justamente isso. Estudar os novos materiais, pensar do ponto de vista de eficiência, né? O quanto ele é bom para substituir os metais nobres que são usados nesses equipamentos hoje em dia, mas também o quão viável ele é, entendeu? Porque, por exemplo, pode ter que ter uma eficiência um pouco mais baixa? Pode ser. Mas aí do ponto de vista do custo, ele é muito mais barato? Então, quando você pensa no todo, talvez valha a pena, talvez não. Então, eu acredito que esse é o principal ponto do que a gente tem que estudar em relação a novos materiais, em relação a toda a cadeia de produção de hidrogênio verde, na verdade, né? Não, excelente. Não, custo é um ponto crucial ainda. A gente não está conseguindo descarbonizar muitos setores em função do custo mais elevado, né? Eu vou continuar no mesmo tema, enfim, mas usando até o gancho ali que o professor Aine comentou, de inteligência artificial. Todo mundo usa ChatGPT, DeepSeek, Manus agora, ou seja, um monte de ferramenta. A gente usa muito para fazer coisas divertidas, é interessante, para resumir, para trabalhar. Mas ele é muito utilizado para te avançar em cadeias produtivas, de inovação. E aí, na mesma linha, tá? Assim, pensando nisso, tá? Ou seja, já tem algumas experiências nisso, ou seja, de usar modelos de inteligência artificial, modelos comerciais, abertos ou não, tá? Justamente para isso, ou seja, de como é que tu usa esses modelos, seja para reduzir custos, para melhorar a confiabilidade, para melhorar processos, pensando na cadeia produtiva de hidrogênio. Aí, se tu tem alguns exemplos, algo que você já está avançando, ou avaliando, ou até mesmo aplicando no laboratório do Senai, né? Sim, Bom, a inteligência artificial é o boom, né? Não só como o próprio Eric disse em relação a ChatGPT, por exemplo, o Enio também. Mas a inteligência artificial é o ápice da indústria 4.0. Ela pode ser usada para quê? Ela pode ser usada para otimizar a eficiência energética de eletrolisadores, ela pode ser usada também para garantir a segurança no armazenamento de hidrogênio e por aí vai. Do ponto de vista de hidrogênio, eu cheguei a trabalhar num projeto, eu não sei se eu posso falar abertamente sobre ele por questões de sigilo, mas a ideia sim é aplicar isso para eletrolisadores do tipo PEM, mas isso é feito já hoje em diversas indústrias. Tem um case de sucesso do Instituto Senai de Inovação do Rio, que foi com a empresa Eldorado. Não era de hidrogênio verde, mas era de papel e celulose, e utilizando inteligência artificial, usando modelos preditivos para antecipar necessidades da fábrica, eles conseguiram melhorar o desempenho da fábrica do que era programado para 4 anos em 1 ano. Então, o ganho é gigantesco, não só do ponto de vista ambiental, porque se a gente consegue otimizar gasto energético, a gente emite menos poluição, então, considerando que o nosso grid ainda não é 100% limpo, então isso é importante. Outro aspecto também é o ganho financeiro, né, que é sempre um dos principais focos de pesquisa hoje para que esse tipo de tecnologia seja realmente aplicada na indústria. Então, sim, a inteligência artificial hoje tem sido usada para diversos modelos. Do ponto de vista de eletrólise, eu consigo imaginar a utilização de inteligência artificial para prever necessidade de troca de células, por exemplo, de um eletrolisador, quando a gente considera que o eletrolisador ele tem uma degradação, né? Tem uma incrustação na área ativa do eletrolisador, então a gente precisa trocar ele com o tempo. Então, com inteligência artificial, a gente pode prever, baseado em diversos parâmetros, a necessidade de troca, ou quando trocar, o ponto otimizado para isso. Do ponto de vista também de utilizar a inteligência artificial para prever a intermitência de energia renovável, né? Por exemplo, a gente tem um trabalho que eu achei bem interessante aqui da escola estadual, não me recordo o nome, mas que as meninas apresentaram
um eletrolisador alcalino ali, movido por energia solar. O que aconteceu? O painel solar delas estava na sombra, então elas não conseguiram me mostrar o hidrogênio sendo produzido. Isso é um ponto importante, porque isso acontece. Então o que a gente faz? Tem essa intermitência, né? No momento a gente tem muita energia renovável ali, no momento que escurece a gente não tem mais essa disponibilidade. Então a gente teria que trocar a energia, entendeu? Então modelos podem prever como o eletrolisador se comporta nessa troca, né? Nessa intermitência das fontes renováveis. E por aí vai, eu acredito que as aplicações são infinitas nesse sentido. Não, é excelente, na verdade. Ganho de eficiência é um ganho real que já se usa, né? Aí voltando, já que tu puxaste o tema, assim, tu comentou de modelagem, enfim, né? E tá pesquisando, tá super atualizado, enfim, né? Vocês têm mais tanto exemplo do laboratório de vocês, ou algum outro exemplo que tu viu ali que está sendo aplicado, é importante pegar cadeia de valor do setor e que tu vê boas perspectivas assim do uso da inteligência artificial no setor, né? Ou seja, o exemplo ficou muito claro ali, a importância dele, mas certamente tem outros exemplos para mencionar para a gente. Eric, o Magnus já colocou uns pontos bem relevantes hoje, inteligência artificial na cadeia. Tem muito mais, né? Eu acho que o tempo também para a gente falar aqui, vou falar tudo de inteligência. Tem conversa para sempre sobre isso. Sempre, né? Mas você citou ali, Magno, a questão dos painéis solares, né? E a inteligência artificial ela pode monitorar exatamente essa questão, né, o momento favorável, os painéis, mas também, que é um outro projeto nosso que nós estamos desenvolvendo no laboratório, que é identificar falhas nos painéis. E esse é um projeto nosso, um projeto que a gente está fazendo utilizando satélite, e é um projeto também que a gente ainda está começando, e depois eu espero na próxima conferência falar sobre esse projeto. É um projeto bem audacioso, com uma empresa lá do Ceará e outras empresas também que estão junto apoiando com a gente. Mas também na área do eletrolisador, nós estamos lá com essa empresa que é a Argotec, que é uma empresa que trabalha nessa parte de simulação e nós estamos envolvendo exatamente a questão de automação do sistema, dos eletrolisadores, da produção, utilizando inteligência artificial. E o que é mais importante a gente falar, Eric, é a questão que tratar de inteligência artificial, ela exige uma coisa muito importante, que é a questão da base de dados. E o que eu sugiro aqui, eu coloco aqui para a gente, é uma coisa que a gente tem buscado lá no laboratório, buscado junto lá do governo, nas situações que a gente se encontra lá junto ali nas representações, é que a gente tem uma base de dados nacional e que a gente possa ter isso relacionado principalmente aqui no Nordeste, que a gente possa captar esses dados, ampliar de tal forma que a gente possa tratar esses dados e ter uma certa soberania nesse assunto aqui de tecnologia e tudo mais. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que levar em frente e ampliar essa base de dados de tal forma que a gente tenha mais precisão quando se estiver tratando de IA. Não, excelente, não, tem toda a razão, na verdade. Sem dados não tem modelo, na verdade, né? Então tem que expandir dados e, obviamente, uma base nacional seria essencial para a gente ter um modelo melhor ainda, na verdade. Quanto melhor o modelo, mais assertivo ele é e mais ganhos a gente vai ter de eficiência, né? Deixa eu mudar um pouco o aspecto, enfim, na verdade, falar um pouco de transporte e armazenamento, tá? Ou seja, a gente não vai ter 100 plantas de hidrogênio e amônia no país, vão ser algumas só. São plantas caras, que custam mais de $1 bilhão cada uma. Boa parte delas a gente fica aí que vai ser no Nordeste, porque é onde tem o maior potencial renovável, mas o centro consumidor, nesse momento, ele é europeu, asiático, eventualmente, que a gente espera no médio prazo, haja consumo interno, mas que vai estar em alguns polos industriais, seja no Sudeste, no Nordeste mesmo, e a gente sabe que hidrogênio não é um elemento estável, né? Ele poderia ser transportado em baixíssimas temperaturas, que não é viável. Uma alternativa é a gente converter isso para metanol, amônia, e fazer esse transporte nesses subprodutos, mas é uma série de caminhos possíveis, tá? Então, eu começo contigo aqui, ele perguntando desses caminhos possíveis. A gente vai produzir, vai ter uma planta de hidrogênio no Piauí. Como é que a gente leva esse produto final, seja ele amônia, o metanol, até um mercado consumidor final, que pode ser europeu, pode ser asiático, ou pode ser um setor industrial na Bahia, em São Paulo. Ou seja, se puder nos dar assim, esse overview ali dos principais tecnologias de armazenamento e transporte,
do centro produtor, que a gente espera que seja aqui no Nordeste, até os consumidores finais. Eric, você tocou num ponto aqui que produzir a questão da produção do hidrogênio, a gente não pode tratar o hidrogênio somente na questão da produção, né? Como a gente tem falado até agora, né? Os eletrolisadores, a parte tecnológica. E, na verdade, quando a gente fala em hidrogênio, eu vou puxar só um pouquinho antes aqui. Todo mundo ouviu falar quando teve aquele acidente lá dos dirigíveis há uns anos atrás, que se usava o hidrogênio, né? E a tecnologia praticamente ela parou ali. Tecnologia teve aquele acidente, passou-se a usar aí os combustíveis fósseis e agora com essa transição energética todo mundo está procurando uma nova solução e a tecnologia ela não aparece também de um dia para o outro. Então, dos gargalos que tem é essa questão que você falou, do armazenamento, transporte. Tudo bem, a gente produz hidrogênio e faz o quê? A EDP, ela está lá, uma planta dela de hidrogênio, produz hidrogênio, queima hidrogênio. Porque precisa transportar o hidrogênio. A gente tem que falar em transporte. Aí tem algumas alternativas, né? Coloca como amônia, né? Os tanques de armazenamento, os hidretos metálicos. Como é que a gente vai fazer? Nós já temos mais ou menos uma orientação de como transportar esse hidrogênio, como levar, existem alguns métodos de levar esse transporte. Os pontos importantes do transporte também é por onde você vai transportar. Então tem aqui o Porto do Piauí, tem o Porto do Pecém lá no Ceará, desenvolvido com acordos com o Porto de Roterdã, vamos levar hidrogênio para a Europa vai levar, vai lá em Roterdã, vai transmitir para toda a Europa, tudo isso é muito bonito, né? Mas a gente tem que trabalhar muito na questão de desenvolvimento da tecnologia de transporte e de armazenamento, ainda é tudo incipiente. Lá no laboratório nós temos um outro projeto que é o desenvolvimento de tanque de armazenamento junto com a Aeres. A Aeres ela é especialista vocês sabem, naquelas geradores, né, eólicos, mas ela teve uma visão nova agora, depois de ter que mudar muitas coisas lá dentro, na parte interna deles lá. Então a Aeres tem um projeto com a gente, um projeto de 30 milhões, um projeto subsidiado 15 milhões, né, 15 milhões da FINEP, 15 milhões da Aeres, onde o objetivo agora é desenvolver um novo tanque, um tanque de armazenamento. Tem alguns princípios já dos tanques já existem fora, mas aí nós estamos trabalhando agora como que é um tanque novo de transporte de hidrogênio. E tudo é começo, ninguém sabe o que vai dar, né? Tecnologia, ela não é, né, mágica de, né, vamos lá, abracadabra de cabra, não tem nada disso. É desenvolvimento, é teste, laboratório, deu certo, não deu certo, e é assim que a gente está trabalhando essa parte. Excelente, na verdade, são vários pontos para desenvolver na cadeia, né? Ou seja, alguns a gente tem know-how, outros não, né? Acho que tem algumas experiências importantes que a gente já viu, por exemplo, o Porto do Pecém, a parceria com Rotterdam, porque Rotterdam é o principal porto quando a gente fala de hidrogênio, então a gente tem que buscar esse know-how internacional, mas ao mesmo tempo a gente não pode ficar dependente, tem que desenvolver o know-how local. Então, a parte de portos hoje é um gap gigante que a gente tem no país, ou seja, como é que a gente desenvolve isso, como é que a gente avança nisso. Mas o importante é citar que hidrogênio é um tema que já existe há muito tempo. A diferença é que ele é sujo hoje o que a gente usa. Ou seja, a gente é feito de gás, sem nenhuma captura de CO2. Então, tecnicamente, a gente tem várias tecnologias já existentes, mas em países produtores de hidrogênio, que não é o nosso caso. Então, na verdade, a gente já tem know-how internacional de engenharia. Então, não seria exatamente um gap de engenharia, mas sim como é que a gente desenvolve isso localmente, no nosso país. Então, esse é o nosso desafio, né? Ou seja, e aí, voltando para você, Marcos, como é que a gente estamos hoje, todos os desafios que o Enio colocou, enfim, e como é que a gente está hoje, o que a gente tem que fazer, enfim, como é que a gente pode enfrentar isso. Ou seja, a gente está falando de portos, a gente está falando de infraestrutura de conversão, a gente está falando de transporte, a cadeia é gigante para levar esse hidrogênio do ponto produtor, seja as usinas eólicas, solares da região, até o consumidor final, que pode estar num centro industrial na Bahia, em São Paulo, no Rio, ou pode estar no Japão, na Coreia, na Alemanha, né? Então, é exatamente isso. Volta para o primeiro bloco desse painel, né? Que qual é a questão do hidrogênio verde? É a integração de todas as etapas do hidrogênio verde, desde a sua geração, purificação, armazenamento e transporte. Quais são os problemas dessa questão do armazenamento? A gente tem o armazenamento por compressão. Qual o problema desse armazenamento? Ele precisa de uma estrutura muito robusta para que ele aconteça. E uma estrutura muito segura, para que a gente não tenha nenhum acidente.
Aí isso é um problema. Aí a gente vai para a liquefação do hidrogênio. Qual o problema? Ela é muito custosa do ponto de vista energético. Então ela é custosa se a gente não tem um grid renovável, tem que pensar nisso também. Esse hidrogênio vai ser realmente limpo? Agora vamos lá, focando no Nordeste, considerando que a gente tem um grid limpo, ele é renovável. Tá, mas e o custo financeiro para isso? Eletricidade é cara, renovável mais ainda. Então a gente tem que levar isso em consideração. Aí qual que a gente tem a nossa alternativa hoje? Percussores, como é a questão da amônia verde. Por que ela é vantajosa? Porque ela pode ser usada para transportar a longas distâncias, que é exatamente a questão aqui. A gente pode mandar por meio de transporte portuário e aí a gente consegue distribuir isso para o mundo todo. Mas para que isso aconteça, a gente precisa da infraestrutura integrada de todas as etapas da cadeia do hidrogênio verde. Se a gente não sair disso, é muito difícil realmente a gente evoluir com essa tecnologia e com esse produto, tanto no mercado nacional quanto no mercado mundial, né? Não, excelente, na verdade, né? Aí, nessa mesma linha, tá? Pensando, enfim, tudo que a gente tem para fazer, tá? Se é muito fácil a gente simplesmente importar a solução, aí importar eletrolisador da China, da Europa, materiais de armazenamento também, sabe? E, obviamente, a gente não quer isso, na verdade. A gente não é um país pequeno, a gente tem uma base industrial muito forte, estabelecida. Na sua visão, mas se trabalhando com um setor industrial muito forte, enfim, como é que a gente reduz a dependência? Porque a dependência está desde nos elementos necessários para o setor estabelecer, ou seja, o utilizador chinês está aí, é barato, o europeu também, sabe? Se a gente for decidir produzir localmente, ter uma dependência de materiais críticos hoje, que a gente não tem acesso a todos, e quando a gente começa a falar de vender hidrogênio, a gente tem uma dependência, inclusive, quando a gente fala de certificação, etc. Tá? Então, assim, para desenvolver o setor, tem uma série de dependências externas, que obviamente a gente não elimina, mas a gente tem que de alguma forma enfrentar isso para desenvolver a cadeia local. Tá? Ou seja, minha pergunta é muito mais ampla, assim, como é que a gente atua para reduzir essas dependências que a gente tem de outros países, a gente depende muito no cenário atual, para a gente chegar no cenário futuro, que a gente se torna menos dependente e aí consegue desenvolver uma cadeia local. A gente passou isso, apesar das críticas, muito bem com o setor eólico. O setor eólico não existia no país, uma série de políticas habilitaram hoje. Hoje a gente fabrica e monta muitos pás eólicas. A gente pode fazer a mesma coisa no setor do hidrogênio ou não? Como é que a gente reduz essa dependência que é hoje, mas que a gente quer eliminar no médio e curto prazo? Com certeza a gente pode. Como o Eric disse, hoje, se você for pesquisar em termos de patenteabilidade de eletrolisadores do tipo PEM, por exemplo, a China é detentora de 74% das patentes dessa tecnologia hoje no mundo. Como a gente supera isso? Nacionalizando a tecnologia. Nacionalizando a tecnologia, a gente reduz uma infinidade de custos, tornando a tecnologia mais viável do ponto de vista nacional. E como a gente nacionaliza a tecnologia? Com trabalhos como o do professor N, que é justamente isso, pesquisa aplicada de novos materiais, para justamente isso, desenvolver novos materiais, desenvolver os nossos eletrolisadores, desenvolver as nossas membranas, e assim, justamente isso, nacionar a tecnologia. Como isso funciona? Primeiro, a gente precisa de uma formação técnica para isso, né? Especializada na construção desses eletrolisadores. Para isso a gente precisa de formação, a gente precisa de estudo. A gente também precisa de um know-how técnico em relação a isso. É o que exatamente o Eric falou. A gente não pode depender 100% dos outros países que dominam a tecnologia, mas a gente também tem que usar isso a nosso favor, né? Tem que aprender o que dá para aprender do que foi feito para eles e adaptar para o cenário brasileiro. Eu acho que é isso. A melhor forma da gente conseguir utilizar de forma mais viável eletrolisadores PEM hoje é nacionalizar a tecnologia. Excelente. Na mesma linha, então, pensando nisso, ou seja, independência, sabe? Pesquisa é uma parte, sem dúvida, né? Mas não é a única, né? É parte da solução, né? Ou seja, qual que é a tua visão, assim? Como é que a gente reduz a independência? Começa com a pesquisa aplicada, começa com a pesquisa básica, vai para a política industrial, políticas públicas, pensando como é que a gente desenvolve os setores, inclusive de forma regional, como é que a gente desenvolve a cadeia de valor aqui no Nordeste, qual que é a sua visão, enfim, ou seja, pesquisa é um ponto importante, mas não é o único, né? Ele é parte de uma cadeia maior, né? Que a gente tem que desenvolver justamente como é que a gente desenvolve o setor. Eu usei o exemplo de eólica, mas existem outros exemplos também que são importantes, que a gente podia fazer uma analogia e seriam possíveis usar ou não como referência, tá? A gente avançou muito no passado, ou seja, pensando em leis,
A gente aprovou a lei do hidrogênio verde ano passado, tá? Que prevê um subsídio de 18 bilhões de reais, é um subsídio importante. A gente aprovou a lei do combustível do futuro, que prevê o uso de SAF, por exemplo, e outras misturas de combustíveis. A gente aprovou o mercado de carbono, que depois com um decreto nacional permitiu o hidrogênio ser um dos beneficiários. Então já criou uma série de leis ali, mas não são suficientes, na verdade. A gente tem que avançar um pouco mais, tá? Então, na sua visão, enfim, o que a gente tem que avançar para reduzir essa dependência e desenvolver o setor localmente? Érico, você falou de um ponto que a gente tem que refletir bastante, porque a questão dessa dependência de insumo, ela é muito mais do que questão de custo. Isso se trata de soberania. Quando você vê o que a China hoje, como que ela está hoje, como é que ela despontou, porque ela foi atrás de desenvolver conhecimento, desenvolver tecnologia, e a gente não pode, lógico que é importante, tudo isso que você falou, a aprovação no Congresso, no Senado, tal, a lei do hidrogênio, tudo isso é maravilhoso, mas aí quando você chega, não é mais quando você chega e diz assim, muito bem, e a linha de transmissão? Como é que a gente trabalha agora com, com essa energia? Como é que você vai trabalhar com isso? Então, o desenvolvimento tecnológico, o conhecimento é algo que a gente tem que valorizar no nosso país. A busca do conhecimento, a regionalização, saber o que é que tem aqui no Piauí, como é que é o Nordeste, o que é que a gente pode ter de vantagem na nossa região. Nós estamos vendo aqui, tem vento, tem sol, mas tem outras coisas, tem os metais, como você falou, os materiais, né, raros, tem tudo isso que a gente pode trabalhar, desenvolver, tecnologia, conhecimento. Então, eu olho, assim, eu sempre olhei para a Alemanha porque, como eu estive na Alemanha, trabalhei na Alemanha, estudei na Alemanha, meu computador lá, quando eu estava lá no laboratório, ele era escrito assim, Volkswagen. E aquilo eu olhava assim, caramba. E eu voltei para o Brasil com essa mentalidade, esse meu laboratório, ele tem que ser nesse sentido. Então, as bolsas que eu dou no laboratório são bolsas, eu tenho bolsa da CAPES, CNPq, de tudo eu tenho bolsa. Mas as maiores bolsas que eu tenho são dos projetos que eu tenho. Desenvolvimento de projeto, integração com a indústria. Eu aprendi isso lá fora, então isso eu tenho que fazer aqui no Brasil. E é por isso que a gente busca essa inovação, essa questão da membrana, desenvolver a nossa tecnologia, a gente ter, quando eu falo que o pós-doc que eu tenho lá hoje, ele ganha mais do que qualquer outro pós-doc de bolsa que tiver hoje, ele ganha por quê? Porque ele tem financiamento de empresa que investe no que ele está desenvolvendo, pesquisa aplicada, desenvolvimento do que a gente tem de recursos. Então, tudo isso é muito importante, a gente trazer essa mentalidade para o Brasil, o Piauí, que está desenvolvendo toda essa tecnologia aqui, o Nordeste, o Ceará, onde a gente está buscando e tem todos esses acordos. Temos lá no Ceará mais de 40 acordos de cooperação com as empresas, muito maravilhoso, mas a gente não pode ficar aí. Onde é que fica, né, onde é que a gente desenvolve, onde é que a gente vai buscar? Nós vamos virar especialistas em mandar hidrogênio verde para o mundo, maravilha, vamos salvar a Europa, maravilhoso, né? Vamos fazer tudo isso. Mas a gente vai ser sempre o pau-brasil? A gente sempre vai pegar o pau-brasil e depois vai olhar onde é que ficou, sobrou um pau-brasilzinho ali, porque a gente não soube fazer o que eles fazem lá, desenvolver a nossa tecnologia, tratar da nossa soberania, ter um crescimento real. Nós temos hoje fazendo acordos bonitos, lindos com a China, mas nós não podemos ser escravo da China como a gente estava com os Estados Unidos. Não é isso que é o objetivo. Mas o objetivo é troca de conhecimento, é desenvolver o que é que vocês têm, o que é que a gente pode avançar, como é que a gente pode integrar, onde é que a academia, a indústria, o governo, né? O governo, você colocou, Eric, fez quanto? O governo trabalhou bastante na política, fez o dever de casa todinho. Mas é a outra parte, que é a questão de desenvolvimento, questão de tecnologia, né? O Senai que está lá com a gente, desenvolvendo projeto, com a universidade. A gente tem que estar junto nisso, tem que ser, né? Tem que puxar o desenvolvimento do país, do conhecimento, que é assim que a gente vai crescer. Deixa eu pegar o gancho do professor Enio aqui rapidinho. É exatamente isso, né? Quando você para pensar do ponto de vista, o que é pesquisa, desenvolvimento e inovação? Como é que isso surge? É caro. Para você ter profissionais qualificados pesquisando isso é caro. Tipo, a pessoa tem um alto nível de conhecimento, passou a vida inteira estudando, para ser reconhecido é caro, porque você tem a pessoa altamente qualificada para trabalhar para você. E onde está esse dinheiro hoje? É exatamente o que o professor Enio falou, no setor privado. Então, a ideia é essa. Por exemplo, na Universidade de São Paulo a gente tem muito isso também. O meu projeto de doutorado mesmo foi financiado pela Repsol.
Então, a indústria insere dinheiro na universidade, a gente gera pesquisa de ponta, volta essa pesquisa de ponta para a indústria e a indústria aplica isso. Isso foi uma das coisas também que você falou de quando você foi para a Alemanha. Isso foi uma coisa que brilhou os meus olhos durante o doutorado em justamente ir para o Senai. Inicialmente eu fui para o Instituto Senai de Inovação de Biosintéticos e Fibras no Rio de Janeiro, porque ele era vinculado ao mesmo projeto de doutorado com a Repsol. E depois fui trabalhar no Senai Cimatec, que é justamente isso. Porque na universidade, muitas vezes a gente vê pesquisas de ponta, pessoas muito qualificadas, mas onde essa pesquisa acaba? Na publicação de um artigo. E aí o que faz com esse artigo? Beleza, melhora o seu currículo. E aí? Como é que a gente segue com isso? Aí justamente entra essa questão. Tem que ter uma integração entre a universidade, a gente tem pessoas qualificadas fazendo pesquisa de ponta, e a instituição privada, onde ela realmente pega essa pesquisa e aplica isso na indústria. Não, excelente, na verdade. Tá. Pensando um pouco mais no futuro, enfim, na verdade. A gente falou da Alemanha, agora você citava. Né? Olhando a nível global, né? A gente teria Estados Unidos como um player importante. Estados Unidos, no governo anterior, aprovou a lei de redução da inflação, que previa o maior subsídio do mundo. O governo atual cancelou. Então, talvez o governo Trump, né, cancelou agora esse subsídio. Então, os Estados Unidos seria o maior player. Hoje há dúvida se realmente vai ser o maior player. Mas a gente tem mercado europeu avançando, ou seja, mercado alemão muito forte, tem desenvolvedores alemães avançando, tem leilões específicos para compra e venda de higiene que estão ajudando o mercado a se estabelecer. Mercado coreano e japonês, igual da mesma forma, estão fazendo leilões, estão desenvolvendo do seu local. Pensando em parceiros para o país, tá? Ou seja, a gente pode começar do zero, é um caminho mais longo, mas a gente pode buscar esse know-how e eventualmente ser um parceiro estratégico, não sei, da Holanda, do Japão. Ou seja, na sua visão, quem são os parceiros ou quem são os principais players que poderiam ser parceiros da gente? O mercado chinês é o que mais aumenta. O Magno citou até a questão de patentes. Hoje, o que a gente chama de FID em inglês, que é a decisão final de investimento, mais de 50% está no mercado chinês. Então, é um mercado que está acontecendo, mas é um mercado um pouco diferente do que a gente está acostumado a atuar. Mas a gente tem outros parceiros que, historicamente, contribuem com a gente com o mercado alemão. E tem parceiros novos com o mercado japonês e coreano. Na sua visão, assim, pensando que a gente quer estabelecer e aproveitar esse know-how internacional, né, quem são os parceiros chaves do país para a gente avançar no setor localmente? Eric, nós estamos num mundo globalizado, né? Então, eu fico muito assim com o pé atrás quando você fala em um determinado parceiro. Porque o mundo é globalizado. Por exemplo, eu tenho verdadeiras contribuições com o pessoal lá de Portugal, da Espanha. A gente tem projetos de interação com eles lá, por um lado, Portugal, Espanha e França estão desenvolvendo uma rota de transmissão de hidrogênio. Tem pesquisas avançadíssimas. A China, não se fala, né? O crescimento da China é importantíssimo hoje. A gente tem essa integração. Não é só uma questão política, como se coloca, é uma questão de visão, né? De colocar estratégias de desenvolvimento. A gente tem que estar onde o nosso mercado vai precisar. Onde é que nós vamos aplicar, nós vamos buscar o conhecimento, fazer como a China fez. Foi lá nos Estados Unidos, na época áurea, né, de tudo, vamos mandar a gente buscar o conhecimento e aplica aqui. Mas eu sou muito como o pessoal da França faz também. A França, ela diz assim, olha, aqui nós temos Peugeot, nós temos Renault, e é isso que nós temos, não precisamos do outro, que vamos investir aqui. E isso você protege o seu mercado. A gente tem que parar de ser tão aberto, tão legal, né? Nós somos legal demais. A gente tem que aprender a cobrar visto de quem entra também, né? É saber como é. Você vai lá na Inglaterra, você chega lá no canto, tudo é diferente, né? O Marco está falando aqui agora, disse que vai lá na China e tal. E a gente estava aqui, o Eric falando para ele, rapaz, lá na China, nós fomos na Coreia. Para começar, você não vai conseguir escrever nada em papel para ninguém, que é outra língua, né? Isso a gente tem que desenvolver, a gente tem que aprender. A gente tem que desenvolver a nossa tecnologia e quando a gente começar a desenvolver, quando a gente começar a saber o que é que a gente precisa, a gente vai buscar onde tem. Eu acho que tem que ser mais ou menos assim, deixar de buscar o geral para resolver como foi feita a questão da legislação. Vamos buscar o que a gente está precisando e vamos resolver os gargalos, a transmissão, que é o que é hoje que está precisando. Quando é que nós vamos resolver isso? É isso. Seguindo essa ideia aí, a gente pensa também, beleza, a gente tem que procurar. Mas a gente também está sendo procurado por outros países justamente para isso. Durante o doutorado eu tive experiência de fazer um estágio na Espanha e a minha área de atuação é modelagem e simulação. Do ponto de vista de modelagem e simulação, a pesquisa que a gente estava fazendo na USP estava anos-luz à frente do que eles faziam lá.
do ponto de vista de detalhamento, de inserção de modelo cinético e por aí vai. Isso para todos os tipos de produto. E, por exemplo, o Centro de Competência do Senai Cimatec hoje tem como parceiro de projeto, ou seja, a gente faz pesquisa de inovação para eles, a Corporação Nacional de Petróleo da China, inclusive. Eles vieram atrás da gente para que a gente produza pesquisa de ponta para eles. Apesar de eles dominarem a tecnologia, eles ainda estão vindo atrás da gente. Então, não é só a questão de, a gente tem que procurar longe. A gente também está sendo procurado. E isso é um reflexo da qualidade do trabalho que o brasileiro faz no mundo. Vou pegar teu gancho então. É verdade que nós estamos sendo procurados com essa pesquisa de caracterização de materiais utilizando inteligência artificial. Eu tenho sido convidado para tudo quanto é canto hoje. Acabei de vir de Portugal, onde o pessoal foi lá querendo saber como é que a gente desenvolvia essa tecnologia. O ano passado, final do ano, na Alemanha, e já me chamaram para ir para o Japão para saber como é que é esse desenvolvimento. Então, nós temos tecnologia, nós estamos desenvolvendo, mas o que eu estou falando é a gente colocar uma política disso. Né? Eu sei que no Brasil nós temos verdadeiros pesquisadores aqui, não se questiona isso que o pessoal faz. Mas o Eric colocou isso. Como é que a gente integra isso com a indústria? Como é que o Eric não, o Magno? Como é que a gente integra isso, né, Magno? Isso é um ponto muito relevante. E pesquisa, nós temos muito de ponto, isso não dá para a gente falar, né? Como essa aqui da gente, do laboratório. Mas é importante a gente aplicar e tem que ter uma política disso. Por isso que o evento, por exemplo, quando eu falei aqui no começo, de criar um centro tecnológico aqui no Nordeste, desenvolvimento, já que nós somos esse local tão importante de energia renovável, já tem tanto vento, tanto sol, nós vamos também desenvolver os materiais, a tecnologia aqui também. É isso. Excelente, né? Falando em avanço tecnológico, né? Se a gente olha o mercado, né? Primeiras estimativas 2020, o hidrogênio hoje seria um mercado muito maior do que de fato é. E muito foi em função de uma curva de redução de custos mais lenta do previsto, ou seja, se esperava que a curva de redução de custos seria parecida com a curva de eólica e solar, né? E estariam com custos muito menores de produção, não acabou acontecendo, e com custos não competitivos o mercado não avançou tanto assim, tá? Uma pergunta mais aberta, enfim, qual que é o futuro da tecnologia? O que vocês imaginam? O que vai estabilizar? Qual que é o futuro? Você falou inteligência artificial, é uma parte de como chegar lá. A gente fala de alcalina, PEN, SOX, ou seja, várias tecnologias, sabe? O que você imagina como futuro? Assim, o que a gente vai ver daqui 5 ou 10 anos estabelecendo no mercado em termos de tecnologia? Você deixa eu perguntar para o chat GPT? É uma pergunta muito futurística essa, viu, Eric? Essa pergunta... A gente que trabalha em tecnologia, a gente está sempre visando alguma coisa que vai resolver alguma coisa, ir lá na frente, vendo o que é que está fazendo, o que é que o mundo está fazendo. Essa questão da inteligência artificial, ela mudou muito, foi a cabeça de todo mundo, né? Todo mundo, hoje você está todo mundo tudo vai fazer agora, sabe como aplicar. Eu estava na fila, aí o rapaz estava dizendo, não, peraí, se eu vou perguntar aqui, em 2 minutos eu te mando esse relatório. Em 2 minutos vai mandar um relatório, vai entrar no chat GPT e fazer relatório para mim aqui, 2 minutos aí o relatório. Mudou muito, né? A forma da gente trabalhar, a economia de tempo que a gente tem, vai dar novas visões para a gente. E nós estamos numa transição. Transição, ela pode surgir qualquer coisa, né? Não dá para você dizer, por exemplo, o hidrogênio verde vai ser o boom da transição. Pode ser que seja. É muito arriscado que seja o hidrogênio verde, né? Mas tudo isso vai dar uma mudança total no Nordeste. Nós vamos ser um povo bem empoderado, tudo. Pode ser. Mas transição sempre vai ser transição. A gente não sabe, né? Tem o etanol na jogada, tem outros combustíveis que vão poder trazer solução, tem tudo isso. E o mundo, ele está muito dinâmico. O mundo está muito integrado. Qualquer coisa que você faz aqui, altera ali. Então, hoje você fala do sol da China, né? O que é que pode surgir depois do sol da China? Dá para imaginar? Depois disso, é complicado a gente imaginar. Então, a gente hoje, os carros, né? A forma como os carros estão sendo desenvolvidos, carros voadores, tudo isso tem mudança. E essa mudança principal que tem que ter, que eu acho, para que a gente alcance e tenha resultados melhores, principalmente na condição de vida humana, que é o que pouco a gente está pensando, porque desenvolver tecnologia é bom, mas não pode deixar de melhorar nossa condição humana, a condição de vida, melhorar, né, como que a gente vai viver nesse planeta, essa redução
da temperatura da Terra, da emissão de gases, se tornou uma coisa importante para a gente e tão pouco valorizada. Nós estamos discutindo uma coisa aqui que é vital. Aqui o que a gente está tratando é coisa de extrema importância para o planeta, né? O Elon Musk que salve a gente, aí se acontecer alguma coisa, levar lá para os foguetes dele, porque eu não sei como é que vai, não vai mais não, não tem mais não. Então, né, Deus aprendeu a dar marcha ré só, né? Então, mas olha, é complicado tudo, né? A gente tem uma visão de futuro, a mente humana ela é muito mais acelerada e muito mais visão do que qualquer chat GPT que possa ter, né? O pessoal fica falando, vai ocupar os espaços, não vai ocupar espaço de nada, porque a mente é nossa, né? A mente é do ser humano, é ele que está sempre induzindo, sempre falando, né? Perguntaram para o chat GPT como é que o mundo ia se acabar, ele jogou um monte de coisa lá, fala, o mundo, né? Mas nós aqui podemos fazer o mundo se acabar antes do chat GPT, se a gente não tratar direito esse planeta, se a gente não cuidar da questão ambiental, se a gente não se começar a ter verdadeiros pontos críticos, como foi colocado aqui, como é que a gente faz nessa transição energética. Então, é muito difícil responder essa pergunta sua. Bom, vamos ver se tu tem mais. Tu consegue então, responder. O que tu imagina? A gente fala muito de tipos de elettrolizador, inteligência artificial, ou seja, o que a gente quer é reduzir custo, colocar isso no mercado, enfim. O que tu imagina vai acontecer no curto, médio prazo, para estabelecer o mercado? Né? Olha, eu acho que a gente já está em processo de nacionalização de tecnologia. Eu acredito que a gente não vai levar muito tempo para começar a produzir os nossos próprios eletrolisadores aqui. O que eu vejo do mercado em relação às empresas, institutos de pesquisa que procuram a gente, existem interesse em desenvolver isso. Eu acredito que a gente está na era principalmente dos gêmeos digitais, que são basicamente representações de processos físicos da plataforma computacional. A gente tem feito muito isso, e como eu usei o caso lá da Eldorado, que foi feito pelo Instituto do Rio, o ganho de eficiência é gigantesco. Então eu acho que a gente vai seguir com essa questão da indústria de 4.0, né? Seguindo toda essa ideia de otimizar o sistema antes mesmo dele ser executado. A gente otimiza de uma plataforma computacional e aí depois aplica um sistema já otimizado. Acho que isso tá seguindo muito. Em relação ao que o professor Enio falou do ChatGPT, cuidado, tá? O ChatGPT realmente é uma ferramenta maravilhosa, mas realmente ele não substitui a gente porque muitas vezes falta senso crítico. Logo que teve o boom do ChatGPT, a gente chegou a fazer uma brincadeira com ele na USP, né? O grupo de pesquisa lá, que era, vamos tentar escrever um artigo científico inteiro de revisão seguindo só o ChatGPT. Vamos ver se ele consegue, de teste. Aí a gente escolheu um tema comum, uma ideia geral. O que é uma coisa muito comum? Produção de cerveja. Vamos escrever um artigo de revisão de produção de cerveja. Começamos a perguntar. Aí ele deu fundamentos excelentes. Ele entendia o processo, entendia a rampa de temperatura, entendia tudo. Beleza, a gente, mas isso aqui é um artigo científico, a gente precisa o quê? De referências. E a gente foi instruindo ele a fazer isso. No final ele chegou a criar um artigo e tudo mais, a gente foi checar a referência e ele inventou todas elas. Ele não só inventou o nome dos autores, ele inventou o nome dos títulos dos artigos, de patente, ele inventou o DOI. O DOI ou não era existente, ou era de um artigo nada a ver com o tema que ele estava indicando. Então, a ideia é muito boa de inteligência artificial, acho que é excelente, a gente tem que dar atenção a isso e seguir com isso, porque realmente é uma ferramenta muito boa, mas a gente tem que ter senso crítico às informações que ele passa pra gente também, né? Porque não dá pra confiar em tudo que ele responde pra gente em 2 segundos, né? Tem que checar as fontes. Excelente, tá? Começando a fechar o painel já, aí pensando já que vocês trabalham no setor de pesquisa, ambos, na verdade, institutos de ponta, né? E isso aconteceu em muitos setores, né? Como é que a gente transforma pesquisa realmente em alguma escala, que esse não vire somente um piloto e esse piloto vai pegar a veta, né? Como eu gosto de falar, como é que a gente transforma milhão em bilhão, ou seja, como é que um projeto de 1, 2, 4, 5 milhões de pesquisa, ele vai se tornar escala e vai ser uma planta amanhã depois de 5, 10 bilhões de reais no Piauí, em Ceará, em Pernambuco, ou seja, como é que a gente faz a transformação? Vocês são muito avançados, conseguem, com a dificuldade que existe da dinâmica de pesquisa, conseguir bolsa, conseguir investimento. Ok, mas como é que a gente leva isso para a escala? Ou seja, o que falta, o que está sendo feito, como é que transforma milhão em bilhão de reais? Érico, essa é uma pergunta crucial na questão do desenvolvimento tecnológico.
Primeiro, que você desenvolver no laboratório envolve as pesquisas, as bolsas, mas para escalar, isso leva tempo. Então, a ideia surge a ideia de desenvolvimento, o pessoal está envolvido, tem as publicações, tem as empresas, mas leva tempo para fazer. E o Brasil ele precisa melhorar muito nessa questão de se colocar em escala os projetos. Essa membrana que você viu aqui, ela foi desenvolvida em 2022. Em 2022 ela estava sendo patenteada. Em 2022 ela foi para tudo quanto é revista que você possa imaginar, China, todo canto aqui ela foi, todo canto, nós ficamos famosos, mas ela não foi escalada. No final do ano passado foi a primeira vez que nós conseguimos esses 7 milhões da FINEP para colocar ela em escala. Ou seja, não foi tão fácil para a gente. Quem quer acreditar que negócio de casca de camarão, caranguejo, viraria uma tecnologia nacional, que a gente vai ganhar dinheiro com isso? Chegou o pessoal, no meio desse caminho, chegou o pessoal da Áustria. Eles quiseram comprar a patente. Eu disse, olha, eu compro a patente, eu disse, eu vou ficar rico. Só que eu sou diretor de ciência e tecnologia de uma federação que trata exatamente dessas coisas lá em Brasília. E eu disse, eu vou esperar um pouquinho mais para ficar rico. Porque eu vou ter que investir naquilo que eu falo, né? Soberania, importância, soberania. E é isso que levou a gente a conseguir esse projeto no final do ano passado, quando nós conseguimos aprovar o projeto. E agora tem uma empresa envolvida nisso, uma empresa que está trabalhando exatamente na questão da IA, na transformação, né, de todo o sistema. E é isso que faz. A gente precisa muito acreditar. Chegava para mim e perguntava, esse camarão, o que é que a gente tem que fazer? Seu pai coma muito. Camarão, que é para ter casca de camarão. Brincadeira. Porque, na verdade, é tudo, né, resíduo orgânico, que ninguém sabe o que fazer. Essa quitosana ela é muito usada na questão da medicina, né? O pessoal usa muito enxerto na mão. Também o pessoal que é ferimento de guerra, ela estanca rápido aqui, o ferimento aqui. O pessoal usa isso nas guerras porque ela estanca rápido. Mas ninguém nunca pensou em fazer isso para colocar no neutralizador. Essa é a sacada toda, né? E membrana, quitosana, isso tem. O pessoal usa enxerto, usa tudo. Mas ninguém nunca pensou em aditivar, em fazer ela ficar uma membrana que possa trocar os prótons, sirva para neutralizador. Isso tudo envolveu trabalho, conhecimento. Então, leva ao Brasil a pensar nessa forma hoje de como tratar as pesquisas e colocar em escala, colocar na visibilidade das empresas, para que as empresas possam apostar, acreditar naquilo que está sendo desenvolvido. Não, excelente, na verdade. Porque assim muitas vezes atrapalha também, na verdade. Talvez se tu fosse tentar vender patente ia ser difícil também, né? Porque é muito complicado. E o acesso de recursos tem um time muito longo também. Ou seja, demora, e às vezes time nesse processo ele é essencial. Perdeu o time, alguém avançou antes de você e perdeu a patente, né? Magno, na mesma linha assim, como é que a gente sai de milhão para bilhão? Ou seja, como é que transformamos projetos, iniciativas de 1, 2, 4, 5 milhões em uma planta que custa 5, 10 bilhões, ou parte de um processo que vai ganhar eficiência, vai melhorar o setor, né? Como é que a gente transforma isso? Porque em pesquisa, a gente escutou muito de vocês, a gente está bem, a gente é referência em muitos temas, mas a gente tem que colocar isso no mercado. Então, agora eu vou puxar um pouco de sardinha para o que a minha equipe faz no Senai Cimatec, né? Que são avaliações técnica, econômica e ambiental. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que seguir. Porque como a gente implementa, como a gente consegue investimento? Provando que aquilo lá é economicamente viável, provando que aquilo lá vai trazer algum retorno, do ponto de vista global, não só do ponto de vista técnico, para ele funcionar, para substituir tecnologias existentes, como econômico, vai render dinheiro, porque é o objetivo do setor privado, e ambiental, que é justamente o foco dessa conferência e o assunto principal no mundo hoje. Como a gente segue isso? Investimento baixo pode ser utilizado para isso. Por exemplo, hoje a gente usa o Aspen Plus. A licença do Aspen por ano custa em torno de R$500 mil para um usuário. Então, é um custo alto. Mas quando você considerar a implementação de uma planta piloto, por exemplo, custa bem maior. Uma planta industrial, então, nem se fala. Então, acho que a ideia é essa. A gente segue primeiro, começa com uma avaliação técnica econômica em ambiente virtual, pode evoluir ao mesmo tempo para uma planta piloto, para ver se realmente, do ponto de vista técnico ali, para a gente realmente fazer experimento, confirmar que aquilo lá é tecnicamente viável, e aí a gente escalona. Acho que essa é a ordem básica. Só que como a gente faz isso também? Acho que isso tem que ir aos poucos. Volta naquela questão que eu falei de aproveitar parques tecnológicos que a gente já tem. Como a gente faz isso?
Primeiro a gente aproveita tecnologias já existentes e tenta substituir a matéria-prima, que é muito do que o professor Enio fala. A gente já tem a tecnologia da eletrólise, ele está substituindo por casca de camarão. Isso pode ser várias coisas. A gente tem refino, a gente pode colocar uma matéria-prima renovável para passar pelo aquele processo que já está instalado, já tem infraestrutura, entendeu? É só meio que substituir a matéria-prima. E a gente vai evoluindo. Aí a gente testa, essa matéria-prima aqui poderia estar tal processo intermediário aqui. Aí a gente instala uma planta nova ali. Aí a partir disso, o que a gente fala? A gente quer um novo produto renovável, para isso precisa de um investimento maior. Entende? Então a gente vai seguindo ali um cenário um pouco mais conservador, que aí a gente pega uma matéria-prima ali e só substitui ela numa indústria que já existe. Aí evolui um pouco de investimento de CAPEX ali, um pouco de investimento em planta. E aí para depois a gente realmente evoluir para uma transição verde completa de uma indústria ou de um parque tecnológico no geral, né? Não, excelente. Bom, começando a fechar o painel já, eu queria ouvir de cada um de vocês uma mensagem final otimista, por favor. E aí, a gente tem muitos desafios, na verdade. A gente tem muitos desafios, colocava muitos deles, a gente conduziu o painel nesse sentido, mas a gente é um país gigante, com alto potencial, com alta renovabilidade. Eu gosto de falar que o Brasil é abençoado por Deus e renovável por natureza, ou seja, a gente tem um potencial gigante, tá? Ou seja, a geografia nos ajudou bastante. Tá? E a gente já tem muitos setores bem estabelecidos, né? Mas o mercado é competitivo, ou seja, se a gente não avançar, Chile e Colômbia avançam, sim. O Oriente Médio pode avançar também, tem capital, tem dinheiro, a Austrália também, ou seja, a gente está competindo com o mundo. Então, uma mensagem final de vocês, otimista ou pessimista, a carga de vocês, mas por favor, otimista, para fechar o painel, então, por favor. Bom, é difícil ser pessimista diante de uma conferência como essa, né? Onde o Piauí se destaca e se coloca nesse protagonismo de tratar de um tema de alta relevância para o mundo, né? Mas eu digo que sim, que você juntar biomateriais, né? Juntar com o desenvolvimento de engenharia, processos, fazer como a gente está fazendo no laboratório, a gente passar a ter a nossa tecnologia, ter a nossa dependência, né? Eu acho que isso é o caminho para a gente ter um Brasil soberano, um Brasil que realmente desponte, que a gente pare um pouco de dizer que o Brasil é o país do futuro e passe a ser o país do presente. Nós temos essa grande oportunidade, está nas nossas mãos, de desenvolver, de fazer com que esse país realmente desponte diante de tudo. Essa questão que nós estamos tratando aqui, desenvolvimento tecnológico, né? Vocês sabem, o Érico e o Magno, o que nós estamos tratando na cadeia do hidrogênio hoje, ela está igual para o mundo todo. Lá na Austrália, o pessoal está falando a mesma coisa que a gente está falando aqui. Mesma coisa, essa conversa lá, eu duvido se na mesma hora não tiver o Érico, o Magno e o Enio fazendo uma palestra dessa lá também. Porque estamos no time ainda. E se for do jeito que nós estamos aqui, com o Nordeste acordando para isso, como está aqui no Piauí, o Ceará, a gente vai se tornar de grande influência nesse planeta. É isso. O meu posicionamento também é completamente otimista. Dentro da minha área de atuação, no Senai Cimatec, eu vejo que a gente tem muito incentivo, né? Não só do setor privado, como do governo também, do setor público. E é exatamente o que o professor Enem disse. A gente está igual a todo mundo, em termos de discussão. Todo mundo está pensando a mesma coisa, tentando criar a mesma coisa. Só que a gente tem um ponto principal aqui que a maioria deles não tem. A gente está no Brasil. A gente tem mão de obra qualificada igual aos outros países. A gente tem de forma geral, a gente está tendo investimento, está tendo procura do setor privado para esse tipo de pesquisa, para investir dinheiro nesse tipo de solução. Só que a gente tem toda a questão do território, a gente tem toda a questão de matéria-prima renovável, a gente tem material, a gente tem espaço para construir coisas novas aqui. Então, eu acredito que não só a gente está igual ao mundo discutindo esse assunto, mas a gente tem muitas vantagens que tem que ser levadas em consideração nesse ponto aí. Acho que o que falta, de forma geral, é um pouco mais de organização de todo mundo, né? Criar clusters aí para integrar a indústria, centros de pesquisa, e aí vai de universidades, centros privados, todo mundo, e o setor público. Eu acho que é essa abordagem que a gente tem que atacar, mas de forma geral a gente está num cenário bem positivo, acredito. Não, excelente. Você termina de forma bem otimista, apesar dos desafios, tá? Fica muito claro, enfim, que a gente vai ser um produtor a nível mundial. Todos os informes indicam isso, né?
mas também está muito claro que a gente não quer ser um exportador de commodity também. Tá? Desenvolver a cadeia de valor local, desde a pesquisa até a aplicação de fato, é o que vai nos dar trabalho qualificado, trabalho de alta renda, que espero que alguns de vocês possam estar no setor daqui a uns anos. Desde um técnico até um engenheiro, um analista financeiro, é isso que de fato vai gerar renda local. Eu não quero simplesmente pegar um eletrolisador, dividir a água em moléculas de hidrogênio e mandar isso através de amônia e metanol para o mercado importador. O que a gente quer é justamente gerar trabalho qualificado aqui. Para isso, a gente já tem um setor de pesquisa forte, mas a gente precisa ainda complementar com mais articulação, mais política industrial que de fato avance o setor. Então, quero agradecer ao pesquisador Magno, ao professor Enio e a todos vocês aqui por compartilhar esse evento, o painel conosco. Então, muito obrigado a todos e todas aqui.